Bom dia, boa tarde, boa noite. Sidney Merencio falando a verdade sobre Deus. Hoje eu desejo falar sobre quem escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco. Essa, para mim, minha gente, é uma das piores. Assim, para mim, acho que não precisaria nada mais para parar de ser cristão. Não precisaria nada mais. Mas eu sei que cristão é um sujeito meio teimoso. Deveria ser igual Tomé, ver para que crer, mas não é ensinado a isso. Está ensinado a crer para ver. E aí acaba acreditando no que não existe, no que não vê. E o que vê acaba passando desapercebido. Por que eu falo isso? É ensinado que Moisés é o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia, do Pentateuco. As escolas dominicais ensinam isso. Tá bom. Para mim só precisaria isso. Já falei, só precisaria isso. Mas tem gente, né? Fazer o quê? Eu mesmo. Porque a pessoa, quando a pessoa ela vai para o evangelho, quando a pessoa tá pura, a pessoa abre o coração com uma sinceridade incrível. E a pessoa dá lugar para ser dominado. Entendeu? E aí você pode falar o que for você pode falar, que a pessoa, sabe, fecha a mente para a verdade. E aí engole camelo. Como, por exemplo, isso que eu já falei sobre quem escreveu os 5 primeiros livros, o Pentateuco. Bom, os exegetas, que são os estudiosos que fazem o estudo crítico da Bíblia. Porque assim, gente, para uma coisa ser dada como verdadeira, ela precisa ser provada cientificamente. E os exegetas têm muitas formas de comparar um texto. Eles veem pelo estilo literário, por várias formas. E vai daí que, estudando essas várias formas de leitura, encontraram no Pentateuco a característica de várias correntes teológicas. Entendeu? Tem a corrente eloísta, tem a corrente javista, tem a corrente dos deuteronômios, né? Então, muito corrente, por quê? Porque são várias pessoas que escreviam. Os escritos são de várias pessoas. E na igreja se ensina isso. Na igreja se ensina que Moisés é o autor. Tá bom, você acredita que Moisés é o autor, tá bom. Mas vem cá, me diz como é que ele fazia. Ele andava lá pelo deserto, né? Ele andava lá pelo deserto, carregando várias tábuas de pedra, para cima e para baixo, escrevendo. É isso que você acredita? É realmente isso que você acredita? Não, porque pensa bem. Não, eles tinham lá um escrivão, né? Moisés tinha lá um escrivão que ficava o tempo todo lá escrevendo tudo o que estava acontecendo, né? Ou ele ficava, né? Ele ficava lá escrevendo tudo o que estava acontecendo. Inclusive, quando ele subiu lá no morro, né? Ele, mesmo de lá do morro, ele era maravilhoso, né? Maravilhoso, não, maravilhoso é Jesus Cristo. Ele era maravilhoso, milagrento, né? Então, ele, de lá do morro sagrado lá, ele ficava escrevendo, né, na tábua de pedra. E o povo andando no deserto e carregando aquele monte de pedra, né? Pelo amor de Deus.
Vamos parar para pensar? Se não bastasse nada disso, nada, tá bom. Então, né? Tinha. É isso que você pensa? Que quando ele ficou lá na montanha que fumegava fogo, que fumegava. Aí volta, paga tudo, tem que pagar e pega o ônibus na casa. E quem ficou lá escrevendo? O que você me diz? Não, mas o cara era tão fantástico, né? Ele de lá do alto da montanha, né? Ele escrevendo o comportamento do povo no meio do arraial. Você entendeu? Poxa, gente, não tem como. Poxa, era igual hoje que você pega ou digita no celular, você digita lá e vai direto para a internet? Era dessa forma? Não! Cada escrita dava tábuas e tábuas. Então, minha gente. Então. Clique, 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 clique. Só se for, né? Então. E o pior de tudo, né? As igrejas não falam essas coisas, não passam isso para as pessoas. Ensina aí a Moisés, foi quem escreveu a Bíblia. E aí não admite dúvidas. Se você falar que tem dúvidas, aí fala logo, né? E demoniza, né? Aí é porque tá com demônio, tá usada pelo diabo, vai se converter, né? Tudo que a pessoa, né, costuma muito, como aquela história. Se o pastor quer colocar alguma coisa e para as pessoas não se levantarem contra, aí vai logo, traz aquele texto. E Miriam falou contra Moisés e entrou, e quando saiu de dentro da tenda estava branca como cansaço, né, gente? Pra quê? Pra colocar medo. Medo, que aí o pastor faz horrores, faz tudo quanto é tipo de cagada, né? E todo mundo, ó, quietinho. Todo mundo quietinho. Por quê? Medo, né? Medo colocado. E é a mesma coisa. Eu estou falando pra você agora. Como é que um homem que escreveu a história dele própria pode então também contar a respeito de sua própria morte? Sim, amigo. Moisés, ali do livro, conta a respeito da própria morte dele. Porque tá falando lá, Moisés subiu, olhou a terra prometida e não entrou. E aí, o que você fala disso? E te ensinam isso, me ensinaram isso, né? Que foi Moisés quem escreveu a própria história dele. Isso eu acho que para mim são pequenas coisas que vai sendo mostradas e vai ruindo, né? Vai ruindo. E pra mim é tipo assim, só que realmente quem quiser vai se ferrar, né? Pra mim, tô nem aí, que se dane. Entendeu? Mas se por acaso quem queira parar pra pensar, pô, será que isso é assim mesmo? Deixa eu examinar isso. Estamos aí, falando toda a verdade sobre Deus. Sidneia Merencio.